O tema desta palavra é a igreja perseguida e aprovada. Nós procuramos ser o mais didático possível. Queremos colocar uma introdução, queremos colocar desenvolvimento nesta palavra, e ao desenvolver esta palavra você vai perceber onde nós queremos chegar. Existe uma igreja do Apocalipse, das 7 igrejas, que uma, chamada Esmirna, nós intitulamos então sobre essa igreja, a igreja perseguida e a igreja aprovada. O livro do Apocalipse diz revelação de Jesus Cristo, que foi dado a João através de seres angelicais, através de Jesus. Então Jesus é que dá a revelação da palavra. Jesus deu a revelação desta palavra. Sempre existe uma recomendação, existe elogios, existe prêmio para aqueles que atendem à recomendação. Nós temos que entender que as cartas ou o livro do Apocalipse, no seu capítulo 2 e no seu capítulo 3, fala de 7 igrejas, onde as igrejas têm os seus problemas, onde a igreja tem a solução no Senhor. E o Senhor sempre recomenda alguma coisa para que as igrejas mudem o seu destino, mudem o seu caminhar e vá para o prêmio que o Senhor prometeu, que o Senhor quer dar. Então nós podemos entender então o que é Esmirna. Esmirna significa mirra, e mirra é certamente um perfume que você aperta e extrai um óleo. Então mirra tem cheiro agradável, é cheiro de perfume agradável. Mas quando você coloca o gosto na boca, se você pega a mirra e coloca na boca, então o que acontece? Isso amarga, é amargo. Então isso já é profético, porque quer dizer que o Senhor se agradou daquela igreja, e muito. Aquela igreja era uma igreja muito rica, segundo a avaliação do Senhor, que supera toda e qualquer avaliação. E aquela igreja muito rica, então na avaliação do Senhor, conforme a avaliação divina, ela passou por coisas amargas, passou por tribulações, passou por lutas. Então Esmirna é profético. Hoje, localizado na Turquia, tem mais de 3 milhões e 500 mil habitantes. E o primeiro ponto dessa palavra, identificação de Jesus com a igreja. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então aqui nós podemos perceber a identificação de Jesus com a igreja. Ele diz ser o primeiro e o último. Ele diz que esteve morto e ressuscitou, retornou à vida. Porque aquelas pessoas que ali estavam em Esmirna, elas viviam em situação difícil, situação precária, situação de extrema tribulação, situação de morte. Mas aqui o Senhor diz, ele faz uma identificação com aquela igreja. Eu conheço você. Eu conheço você. O Senhor te conhece. O Senhor conhece você que está vendo esse vídeo. O Senhor sabe a sua tribulação. O Senhor sabe os seus problemas. O Senhor sabe aquilo que você tem passado. Mas existe uma recomendação para você. Existe algo do Senhor para você. E o Senhor pode fazer o milagre que só Ele faz pela vida de qualquer um de nós que resolve crer. Ele está dizendo para você: não tenha medo da morte, porque eu morri, mas estou vivo e assim será com você. Eu tenho certeza que essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim, que nós possamos de fato estar
sempre no Senhor. Então vamos ao segundo ponto desta palavra, a avaliação de Jesus quanto à riqueza. Ele diz o seguinte, no versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou aquelas pessoas que ali estavam, elas eram pobres, elas não tinham recursos financeiros, porque os seus bens foram confiscados pelo imperador ou pelo Império Romano. E de fato, aquela igreja era uma igreja pobre de recursos financeiros. Mas aqui entra o Senhor e diz: olha, para mim vocês são ricos. Porque para a gente entender a avaliação divina, nós temos que ver qual que é a avaliação humana. Quando você tem dinheiro, quando você tem riquezas financeiras, quando você tem uma conta poupuda, você então é rico. Você é rico segundo a avaliação humana. Mas aqui entra a avaliação de Deus. A avaliação de Deus, que aquelas pessoas que eram pobres, não tinham dinheiro, mas eram pessoas ricas, segundo a avaliação de Deus. Porque aquelas pessoas que ali viviam, aquelas pessoas que ali estavam, eram extremamente voltados para o Senhor, em confiança, porque eles confiavam no Senhor, eles criam, eles acreditavam que todas as coisas iam ser superadas, porque Deus é fiel, e Deus é fiel. Então nós precisamos compreender a avaliação de Deus e a avaliação humana. Existe uma outra igreja, a igreja de Laodiceia, que está no capítulo 3 do Apocalipse. Essa igreja, ela se sentia abastada, rica e poderosa, mas chega a avaliação do Senhor, que fala que ela era miserável, pobre, infeliz, cego e nu. Então aquela igreja para o Senhor era pobre. Então eu creio, meu irmão, que Deus te chama. Então a igreja perseguida, ou perseguição religiosa, é o terceiro ponto desta palavra. Vamos ler o versículo 9. Conheço a tua tribulação, a sua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui, nesse ponto 3, você pode perceber que o Senhor diz, nessa perseguição religiosa: não temas. Não temos os judeus, pois para se formar uma sinagoga judaica, precisava de pelo menos 10 famílias, e ali naquele lugar tinha muitas famílias. Então existia uma sinagoga ali, mas o Senhor dizia que aquela sinagoga não era de judeu, mas era a sinagoga de Satanás, porque aquela sinagoga perseguia aqueles cristãos daquela época. De fato, eles trabalhavam para o imperador, eles trabalhavam para o Império Romano, para que a igreja fosse martirizada, para que a igreja passasse por tribulação, para que a igreja fosse extinta. Então existia uma perseguição religiosa. Você consegue se identificar nessa palavra? Existe a perseguição religiosa. Você consegue perceber que pessoas semelhantes aos judeus ainda nos perseguem, ainda querem nos tirar a paz, ainda querem fazer com que nós voltemos às velhas práticas humanas, que nós voltemos ao velho homem. Existe um site chamado Portas Abertas. Esse site, portasabertas.org.br, lá existem algumas informações importantes.
tais como 50 países onde a perseguição religiosa é muito grande, onde é severa, onde é extrema. E acontece que a Coreia do Norte está no topo, está em primeiro lugar. Mas se você entrar lá, você vai ver os 50 países. Para você ter uma ideia, no ano de 2020, são 260 milhões de cristãos perseguidos. Enquanto em 2013 eram 100 milhões, em 2020 é 260 milhões. Então acontece que aumentou 160%. Esse site ainda diz que em 2020 teve 1.983 mortos. Esse número deve ser muito maior, porque esses são números que foram contabilizados. Mas existem muitos que não são contabilizados porque nós não ficamos sabendo. Então é fato que esse número é maior. Então primeiro nós percebemos que existe uma perseguição religiosa. Agora nós entendemos que existe uma perseguição humana. Nessa igreja tem uma história, os historiadores relatam a vida de um homem chamado Policarpo. Então, esse bispo, de fato, é o bispo Policarpo, que foi um martírio, que foi queimado vivo, mas certamente deixou a sua mensagem até os nossos dias. Ou seja, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida, diz o Senhor. O Policarpo morreu, foi martirizado com 86 anos. Mas antes de o ser, ele falou o seguinte: eu servi a ele, nunca me fez mal. Como posso blasfemar meu rei que me salvou? Então, existe também a perseguição espiritual. No texto que nós lemos, diz que o diabo estaria para lançar em prisão alguns dentre aqueles que estavam ali naquela igreja. Mas o diabo, ele é um ser espiritual. Existe ainda a perseguição representada pelo diabo, representada pelo agente espiritual. E certamente, meu irmão, talvez você esteja se identificando com essa palavra, que de fato existe a perseguição. O diabo, ele utiliza pessoas para nos perseguir. O diabo, ele convence pessoas para nos perseguir. O diabo, ele age através de pessoas. E é por isso que nós devemos orar. Nós devemos orar porque nós sabemos que a nossa luta, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, que influenciam pessoas para que persigam cristãos. Você está se identificando com essa palavra, porque essa perseguição existe na sua vida, existe na minha vida, e nós devemos orar para que Deus nos dê vitória. Só posso concluir essa palavra com a leitura do capítulo 2, versículo 10, parte B do versículo, e também o versículo 11. Vamos ler? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser de postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então nós temos que concluir esta palavra dizendo que o Senhor te chama para ser fiel até a morte. Certamente você tem passado por perseguição aqui no Brasil. Você não é chamado para negar a fé. Você é chamado para viver vida de vitória. Você é chamado para receber a coroa da vida. Você é chamado para viver eternamente com o Senhor. E certamente o Senhor tem para você a coroa da vida. A coroa lá em Esmirna era um prêmio que se dava para aqueles que participavam dos jogos. Ali tinha jogos famosos, jogos semelhantes aos Jogos Olímpicos, que naquela época era muito forte em Esmirna.
aquelas pessoas que eram vitoriosas nos seus esportes, elas recebiam uma coroa. Aqui então Jesus fala para aquela igreja: certamente é com você que eu quero orar. Você é que vai receber a coroa da vida. Você é que vai de fato ser fiel ao Senhor. Você é que quer, que compreendeu essa palavra e que quer ser rico, muito rico. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Que a graça e a misericórdia do Senhor estejam com todos que ouviram essa palavra. Que o Senhor, de fato, possa nos dar força para que cada um de nós possamos estar no corpo de Cristo, ajudando uns aos outros, para que todos nós possamos alcançar a coroa da vida. Nós só podemos orar no nome de Jesus. Muito obrigado pela sua paciência de ver esse vídeo até agora. Que Deus te abençoe.